Ao analisarmos as palavras que estão contidas na Bíblia, elas estão repletas de decisões humanas e decisões divinas. Todavia, Deus ele pode fazer tudo o que quer, mas não vai fazer tudo o que pode. O que me incentiva a falar para você que Deus, de forma alguma, pelo seu grande poder, vai forçar a nenhum ser humano ou anjos a lhe servir forçadamente. Pelo contrário, se não for voluntariamente. Meu nome é Ricardo e você está no nosso humilde canal Safira Real. Se eu fosse colocar um tema nesta palavra, o tema seria predestinação e livre-arbítrio. Veja bem, a Bíblia ela enfatiza tanto a doutrina da predestinação divina quanto o ensinamento do livre-arbítrio humano. Mas antes de começarmos, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, também compartilha o nosso vídeo com os teus amigos. Já fez isso? Então bora para as Sagradas Escrituras. Vai dizer a Bíblia Sagrada, meus queridos, para mim e para você, no livro de Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Veja bem, todavia, quando a gente lê essa palavra, nós vamos entender que não encontramos nas Escrituras uma predestinação fatalista, em que uns são destinados para a vida eterna ao lado de Deus, ou seja, para o céu, e outros para a perdição, para o inferno, de forma alguma. Da mesma forma, ela também não ensina uma livre escolha absoluta, como se a salvação ela dependesse de obras, não é verdade? Esforços ou méritos, merecimento humano. Não, não. Os extremos nesse assunto são muito perigosos. Eu quero falar isso para você e acabam afirmando o que a palavra de Deus, meus queridos, ela não nos ensina. Portanto, nós devemos evitar dois grandes e importantes erros, que é enfatizar a soberania divina em detrimento do livre-arbítrio humano, ou enfatizar o livre-arbítrio humano em prejuízo da soberania divina. Isso é uma coisa muito importante. A ênfase e consequente à soberania de Deus leva o indivíduo a crer que a sua conduta nada tem a ver com a sua salvação. Pois é, enquanto que a ênfase exagerada à livre vontade do homem conduz a pessoa ao engano de que a salvação é dependente de boa conduta e obras humanas. Mas quando a gente lê, meus queridos, o Efésios 2:8, a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não, ela é graça, ela é presente de Deus enviado a nós, a todos os seres humanos. Nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos que há uma interpretação bíblica livre de qualquer preconceito, mostrará claramente que Deus predestinou todos os homens à salvação, mediante a obra redentora de Jesus. Você pode concordar isso quando lê 1 Tessalonicenses 2:4, Isaías 55 primeiro, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, e 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. Pois bem, a despeito de Deus conhecer antecipadamente os que vão rejeitar o seu plano salvífico, meus queridos que estão acompanhando aqui no canal, a sua presciência não interfere nem viola o livre-arbítrio e nem o direito do homem de escolher. A predestinação é que os desejam a salvação em Cristo, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2:13, onde está escrito, elegido desde o princípio para a salvação. Ou seja, isso concorda com o que Paulo escreveu a Timóteo, onde escreveu em 2 Timóteo 2:10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Portanto, a predestinação fatalista contradiz dois atributos divinos, que é a justiça e o amor.
Primeiro, porque torce a justiça divina, pois nesses casos, Deus ele destinaria as pessoas antes mesmo do seu nascimento à predestinação eterna. E segundo, porque põe em dúvida o ilimitado amor de Deus, por ensinar que o Senhor destinou os pecadores para o inferno sem lhes dar o direito e nem a oportunidade de se arrepender. Então é um assunto muito complexo, muito importante. Deus ele não destinou a nenhum para ir para o inferno. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio por rejeitar o evangelho de Jesus, é eles que nos faz ir para aquele local. Todavia, a Bíblia nos diz que o inferno não foi preparado para nenhum ser humano, senão para o diabo e os seus anjos. Uma observação das doutrinas, meus queridos, nós podemos ver que o crente está seguro quanto à sua salvação, enquanto ele permanece em Jesus Cristo. Você lê isso em João 15, do 1 ao 6. E não há segurança salvífica fora de Jesus e de seus apriscos. Como também não há segurança espiritual para alguém que vive no pecado. Por quê? Porque Jesus ele guarda o crente do pecado e não no pecado. Lembramos que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a ser revelada no último tempo. Portanto, o crente deve, independentemente de quem seja, obedecer a Deus, não para que a sua obediência o salve ou mantenha salvo, mas como uma expressão de sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. Então, meus queridos, que você possa usar o seu livre-arbítrio para escolher servir a Deus. Pelo contrário, se usarmos o nosso livre-arbítrio para o mal, nós vamos colher aquilo que a gente planta. Se plantamos justiça, se plantamos obediência, vamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo e no futuro morar com o seu Filho. Todavia, ao contrário desta palavra, se usarmos o nosso livre-arbítrio para rejeitar o Evangelho, talvez você tenha rejeitado o Evangelho, mas eu quero te dizer que ainda é tempo, basta somente você tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo e voltar para os seus caminhos. Eu sou o irmão Ricardo e este é o nosso humilde canal Safira Real. Se inscreve, curta e comente o vídeo e compartilha para os teus amigos. Então, até o próximo vídeo e todos fiquem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.